Em Brasília, 19 horas e 3 minutos. Em Assis também, 19 horas e 3 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Estamos de volta, depois de um período de descanso preparatório para o carnaval, descanso para o carnaval. Cá estamos para dar continuidade todas as noites, das 19 às 20 horas, no Português Livre para Falar. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Eu sou o Reinaldo Nunes, o português, e falo diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior do estado de São Paulo. Este é o canal Português de Assis, para a gente falar dos assuntos da nossa cidade, da cidade dos 3 S's. Hoje, dia 2 de março de 2023, uma quinta-feira, 2 de março de 2023, uma quinta-feira abafada, com temperatura elevada, uma pequena probabilidade de chuva, talvez à noite ou na madrugada. Isso de acordo com o nosso companheiro Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. Mas como ele bem antecipou, esta é uma previsão, não é uma precisão na informação. Previsão dos institutos de meteorologia é para uma pequena probabilidade de chuva na noite desta quinta-feira ou madrugada da sexta-feira. Aguardemos que não venha aquela chuva torrencial que provocou muito alagamento na cidade de Assis,
recentemente. Que venha uma chuva calma, mansa, para refrescar e para os nossos produtores agradecerem. Não é isso, minha amiga? Não é isso, meu amigo? Prazer em tê-lo aqui e faço o convite. Todas as noites, das 19 às 20 horas, nós estaremos aqui no Facebook, na página de Reinaldo Nunes, ou Português, trazendo o programa Português Livre para Falar. Um abraço, meu amigo Barbosa, meu amigo Toninho, já está na escuta, minha amiga Neidoca, uma beijoca, meu amigo Dimas Miranda, prazer em tê-lo, professora Giannichini, também um prazer em tê-la. E você, minha amiga, você, meu amigo, podem participar da nossa transmissão. Mande aí uma sugestão, um comentário, uma crítica, um elogio. Nós estamos aqui abertos para conversar dos problemas e soluções da nossa cidade e da nossa região também. Estamos inteiramente abertos ao diálogo, ao debate, claro, com toda educação, respeitando a todos, mas podendo divergir, obviamente, das ideias. Aliás, é na adversidade que a gente avança. Eu quero começar agradecendo ao meu amigo José Carricondo Júnior, que fez essa fantástica, essa espetacular abertura da nossa transmissão, com imagens do Mundozinho. É o drone que captou imagens aéreas da nossa cidade dos 3 S's. Muito obrigado ao meu amigo José Carlos Carricondo Júnior, Alexander Harder e também Eduardo Harder, também na audiência. Aliás, parabéns, atrasado, mas parabéns para o Eduardo Harder, sempre alerta, que fez aniversário ontem. Parabéns, mais um ano de vida. E nós, na nossa transmissão, obviamente que a gente vai trazer os assuntos, os fatos, as notícias, os registros nas mais diferentes áreas da nossa cidade e também da nossa região. E eu quero começar nesta quinta-feira trazendo já a informação do nosso repórter Sidney Fernandes, o repórter que chega antes, porque hoje pela manhãzinha ele já esteve no quartel do Corpo de Bombeiros, participou do nosso programa Acorda Assis para fazer um resumo das ocorrências do Corpo de Bombeiros. Sidney Fernandes, o repórter que sempre chega antes, vem diretamente da Baixada da Vila Operária. Lembrando que este áudio foi feito hoje, bem de madrugadinha, no programa Acorda Assis. Minha amiga Teófila Almeida, seja sempre bem-vinda. Vamos ouvir as ocorrências, os registros dos bombeiros na reportagem de Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. Aqui com o Sargento Lindolfo, do quartel do Corpo de Bombeiros de Assis, tem mais informações para a gente aí sobre esses trabalhos. Lembrando que a equipe encerra o serviço daqui a pouquinho, às 7 horas e 30 minutos da manhã desta quinta-feira, e uma nova equipe assume aí para as próximas 24 horas. Olá, Sargento Lindolfo, bom dia. Olá, Sidney, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Pelo Corpo de Bombeiros de Assis, um plantão bastante agitado nesse dia 1º de março de 2023. Vários acidentes de trânsito, a maioria envolvendo motocicletas. O destaque ficou para uma colisão entre um automóvel e uma bicicleta pela rua Leonor, próximo à linha do trem. Segundo informações de populares, uma moça de bicicleta atravessou a preferencial e o carro colidiu com ela. Ela teve traumatismo craniano, foi transportada para o NAR, em estado grave. As outras ocorrências de acidentes de trânsito foram uma queda pela rua Cândido de Oliveira Carvalho,
pela rua Dom Pedro, sempre também uma colisão entre automóvel e motocicleta, vítima do sexo masculino leve, e pela rua Humberto de Campos, próximo ao depósito de construção 60, também um carro e moto, vítima do sexo masculino leve, transportado por UPA. E as demais ocorrências, idosos tendo mal súbito caindo dentro de residência. Então, deixar orientação aí para quem tem idosos em casa, né, até para os próprios idosos que estão escutando a rádio, tomar bastante cuidado nos afazeres domésticos, né? A gente tem atendido bastante ocorrência e muitos vindo ficar com sequela, né, em decorrências desses acidentes. E realizamos salvamentos também, né? O caminhão do bombeiro realiza extermínio de insetos, né, quando necessário. Ontem houve esse caso porque estava atacando a moradora lá do residencial Provence. Então, infelizmente, tivemos que exterminar os marimbondos. Não é de praxe do Corpo de Bombeiros, né? A gente sempre tenta salvar os animais, transportando para o outro local ou acionando o apicultor para as abelhas. E nos demais não houve nenhuma ocorrência envolvendo óbito. E se precisar do Corpo de Bombeiros, ligar 193. Muito obrigado pelas informações e orientações aqui do Sargento Lindolfo, do Quartel do Corpo de Bombeiros de Assis. Informou repórter Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. Muito obrigado ao Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. E eu estou recebendo a informação que o quadro é grave. O quadro clínico desta adolescente que sofreu acidente ontem é muito grave. Inclusive, neste momento, os amigos e amigas da adolescente conhecida como Duda, de 15 anos, estão em frente ao hospital fazendo uma corrente de oração por sua recuperação. Já fizeram hoje à tarde uma corrente de oração em frente ao hospital regional e estão lá novamente, neste momento, fazendo uma corrente de oração pela recuperação da Maria Eduarda de Oliveira Viana, de 15 anos de idade. Ela que sofreu este acidente, que o comandante Lindolfo, do Corpo de Bombeiros, falou que o resgate atendeu ontem à tarde. Segundo a mãe da adolescente, a mãe que se chama Adriana, a filha Duda estava voltando da escola ontem, por volta de 1h, quando, ao avançar a preferencial ali na rua Leonor, ela acabou sendo atingida por um veículo. E, com o impacto, ela foi arremessada e sofreu um traumatismo craniano. A equipe de resgate foi acionada e foi levada para o NAR, o Núcleo de Atendimento Referenciado no Hospital Regional. E de lá ela foi encaminhada para a UTI do Hospital Regional. E, neste momento, os amigos, as amigas estão realizando uma corrente de oração em frente ao Hospital Regional. E a gente entra nessa corrente pedindo a Deus para que os médicos possam dar o devido atendimento e que ela possa se restabelecer o mais rapidamente possível. É mais uma vítima de um acidente de trânsito na cidade de Assis. E nesse momento, o nosso amigo Sidney Fernandes está buscando uma informação. Nós, inclusive, tentamos
mas ainda não tivemos detalhes. Ele está entrando em contato porque houve uma troca de tiros na cidade de Maracaí, e me parece com uma vítima já confirmada, uma morte já confirmada nessa troca de tiros em Maracaí. O Sidney está entrando em contato com a polícia de Maracaí para ver se consegue mais detalhes. O repórter Sidney Fernandes está tentando buscar essa informação, nosso amigo 650 também, e tendo qualquer informação, a gente passa ainda hoje aqui, até as 8 da noite, tá bom? Meu amigo Wagner Galano, boa noite. A Marta Luzia Vieira Cardoso, boa noite. Meu amigo Fernando Sampaio, boa noite. Em nome do Fernando, eu quero aproveitar para, mais uma vez, apresentar o registro aqui, porque ontem completaram 10 anos da morte do grande esportista, grande nome do Vossen, Luiz Carlos Sampaio, o Picha. Faleceu no dia 1º de março de 2013. Então, ontem, 10 anos da morte deste grande esportista, que infelizmente morreu sem ter o sonho realizado da volta do seu time do coração ao cenário do futebol profissional. Grande Luiz Carlos Sampaio Picha, ex-presidente, muita gente, inclusive eu, o considero como o eterno presidente do Vila Operária Clube Esporte Mariano. E se estivesse vivo, com certeza hoje estaria brigando e muito para não mudarem as cores do Vossen, né? Estão querendo adicionar a cor azul ao Vossen nesta parceria, não é uma fusão, é uma parceria entre o Vossen e o Atlético Acizense. E com certeza o Picha seria contrário a essa inclusão de uma nova cor no uniforme do Vossen. Lembrando que as cores foram escolhidas pelo seu fundador, o padre Aloysio Bellini. O Bordeaux representa o vinho, o branco representa o pão, ou seja, cores marcantes que o padre Aloysio escolheu quando fundou o Vossen no dia 21 de julho de 1954. E como diz meu amigo Wagner Galano, Picha presente, sempre. Bom, a Maria Cristina Rodrigues Arantes também já está chegando, obrigado e boa noite. A Cristina queria saber hoje, e ela, inclusive, nos deu uma pauta, né? Porque ela estava preocupada, assim como muita gente está preocupada, com o atraso da entrega dos carnês de IPTU na cidade de Assis. Pela divulgação que foi feita, quem pagaria em parcela única já estaria próximo de pagar. Agora, como pagar se os carnês não foram entregues ainda? A prefeitura tem recomendado para que as pessoas imprimam o carnê, mas ninguém é obrigado a imprimir o carnê do IPTU para pagar. Mas a prefeitura é obrigada a entregar o carnê de IPTU para receber. E hoje nós fomos atrás desta informação e descobrimos que o carnê ainda não ficou pronto. A prefeitura contratou uma gráfica do Rio de Janeiro, para imprimir, confeccionar os carnês de IPTU. E ainda não tem previsão de chegada. E sem carnê, como é que o contribuinte vai pagar? A prefeitura já deveria ter se manifestado. Vai ter que prorrogar a data do vencimento, obviamente. Como é que você vai pagar se você não tem o boleto que já venceu? A não ser que pague sem juros, sem multa. Mas, até o momento, nenhuma informação, nenhuma confirmação de que esses carnês cheguem até segunda-feira. Porque muita gente já queria ter pago em parcela única ou pagar a primeira parcela do IPTU, mas não recebeu o carnê. Uma gráfica do Rio de Janeiro, a informação é que a prefeitura fez uma licitação, e uma gráfica do Rio de Janeiro ganhou a licitação, não chegou, não chegaram os carnês de IPTU. Eu vou falar uma coisa, isso porque é uma vez no ano, né? Por que não contrataram esse serviço no final do ano passado?
Logo no Rio de Janeiro, que o povo ainda deve estar lá ainda pensando no carnaval, resultado do desfile das escolas de samba, só tem um carnê de IPTU distribuído no ano, entregue no ano, e demora, atrasa para entregar. Incompetência, né? Isso porque já são 7 anos dessa administração. Com 7 anos não aprendeu, vai ser difícil, né? Falta um ano para acabar o mandato do atual prefeito. Em 7 anos não conseguiram resolver o problema dos carnês de IPTU. Quando não é maracutaia, quando é maracutaia, eu provo que foi maracutaia, porque falaram que os marronzinhos tinham entregue carnê de IPTU quando não entregaram. Lembra o que aconteceu na máfia das multas de trânsito? Então não bastasse o problema na entrega dos carnês de IPTU, agora o carnê não está pronto ainda. Gente querendo pagar o IPTU e não recebeu o carnê ainda. Então espero que, não dá para esperar mais nada, né? Já está no final de mandato, tem 7 anos, não aprendeu como fazer em tempo, produzir, confeccionar, imprimir e entregar em tempo o carnê de IPTU, não é no último ano que vai aprender. Muito bem, a gente estava agora há pouco, olha a hora, são 19 horas e 22 minutos. Agora há pouco a gente estava pedindo aqui uma corrente de oração para a jovem Duda, vítima de acidente ontem, e ela que está na UTI. E também eu quero aproveitar para pedir a Deus e aos médicos para que, claro, deem todo o atendimento médico e espiritual para o seu Manuel, o pai da Felina, que está internado na Santa Casa. Ele está lá internado, logo vai estar em casa, lá no Colinas, mas está lá se recuperando. Ele está mandando um abraço para nós e para todos vocês. Então, seu Manuel, firme aí, vamos recuperar logo eu quero te ver de volta lá na sua casinha, lá no seu lar, lá no Colina. Amiga Felina, obrigado, viu, pela audiência. Um abraço, dá um abraço aí no seu Manuel, por mim e por todos nós aqui que estamos torcendo para ele poder se recuperar. Tá bom, seu Manuel? Um abraço e boa noite. Meu amigo Fubá tá lá no Mato Grosso e tá acompanhando a gente. Um abraço, meu amigo Fubá. A Maria Cristina tá perguntando, mas aqui em Assis não tem gráfica? E nenhuma faria os mesmos preços da gráfica do Rio de Janeiro? Licitação, né? Quando faz licitação, ganha o menor preço. Agora, o que adianta ser o menor preço se não entrega no prazo? Bom, também estou falando sem saber o prazo, né? Mas segundo a prefeitura, teve licitação e quem ganhou. O que me chama atenção é porque uma gráfica lá do Rio de Janeiro vai ter interesse em fazer o serviço mais barato do que uma gráfica de Assis. Mais de 1.000 quilômetros. Só para entregar, imagine, colocar num caminhão e trazer, caminhão, uma caminhonete, não sei, né? Quanto pesa, quantos carnês são impressos. Mas eu imagino que deve ser pelo menos aí uns 60, 80 mil carnês de IPTU. Imagino. Então não deve pesar pouco, né? Agora imagina uma gráfica lá do Rio de Janeiro. Ela vai ter interesse e participa da licitação em Assis. Como é que descobre? Em Assis vai ter licitação, vamos participar da licitação e nós vamos fazer o serviço e vamos entregar lá em Assis para essa gráfica lá no Rio de Janeiro. Curioso, né? Bom, hoje a prefeitura divulgou o boletim da Covid-19, que é divulgado semanalmente. Aliás, a prefeitura não, a Secretaria Municipal da Saúde, porque a prefeitura, no site da prefeitura, não tem mais o boletim da Covid-19, e foi divulgado hoje. Então você está vendo aí na tela que agora é semanalmente que é divulgado o boletim. Então, na última semana foram 408 notificações. O que é notificação? Gente que está com suspeita de Covid, procura o posto de saúde e faz lá o seu teste. Lembrando que agora todos os postos de saúde, em Assis fazem teste de Covid.
Então, na última semana, 408 notificações, o que dá uma média diária de 58. Na última semana, 91 casos positivos, o que dá uma média de 13 casos. E 326 casos descartados para a doença, o que dá uma média de 46 casos negativos por dia. Infelizmente, tivemos mais uma morte por Covid-19. No dia 28 de fevereiro, nós tivemos a morte de um homem de 86 anos de idade. Não terminamos fevereiro sem o registro de óbitos. Infelizmente, tivemos no último dia do mês um óbito. Agora são 481 vidas perdidas por complicações da Covid-19. Desde o início da pandemia, 481 vidas perdidas por complicações da Covid-19. Hoje, quinta-feira, 42 pessoas estão isoladas em quarentena. Desde o início da pandemia, 32.858 pessoas passaram pela Covid e se recuperaram. E nós temos hoje 2 pessoas internadas em Assis. Uma pessoa está em leito de enfermaria particular, e UTI, com certeza, em Marília, porque em Assis não tem leito SUS de UTI, como também não tem enfermaria SUS para casos de Covid, tem que mandar para a cidade de Marília. São, então, os números do boletim da Covid-19 que foram divulgados hoje pela Secretaria Municipal da Saúde. Quero mandar um abraço para Brasília, bem longe, né? Onde está meu amigo Sérgio Frederico, está lá o meu amigo Wilson. Um abraço, Wilson, Maria Ângela também, a toda a família lá reunida em Brasília para saber as notícias de Assis, a cidade dos 3 S's. Minha amiga Angélica, boa noite. Meu amigo Queco Leonardo Barreto Noronha, boa noite também. Claro que o assunto nos últimos dias tem sido, já são 7h28 da noite, hein? 7h28 da noite. Lá no Mato Grosso, onde o Fubá está acompanhando a gente, são 6h28. Em Brasília, em Assis, 7h28 da noite, 19h28. Claro que o assunto nos últimos dias foi a ocupação no terreno onde das casinhas da Aprumar, e agora os moradores querem que seja construída a paciência também acabou, dos vereadores que fizeram duros discursos na sessão essa semana. Um deles sumiu o som, estão falando que sumiu o som aqui. Vamos tentar ver se eu consigo resolver aqui. Se sumiu o som, ver se melhora alguma coisa aqui. Podem me
estranho. Que estranho. Sem som. Sem som. Alô, som. Alguma coisa está acontecendo. Melhorou? Som agora? Som? Está me ouvindo? Estamos com som agora? Voltou? Então tá bom. Eu não sei o que aconteceu aqui não. Deve ter algum problema na conexão. De qualquer maneira, voltou. Então vamos lá. Está cortando ainda o som? Então tem algum problema que eu preciso tentar resolver. Isso aqui tudo feito de maneira caseira, artesanal. A gente põe um fio aqui, põe um fio ali, mas se o som voltou, a gente vai continuar. Bom, como eu disse, a semana foi marcada por duros discursos na Câmara Municipal de alguns vereadores contra o prefeito municipal. Duros discursos da Câmara Municipal contra as ações e omissões da administração municipal. O vereador Vinícius Simile, por exemplo, foi um dos que fez duros ataques ao prefeito. E relacionado é exatamente aquela manobra, eu posso dizer com certeza que uma manobra eleitoral do prefeito, manobra política do prefeito, quando ele veio com aquela história de que ia destinar o dinheiro do carnaval para a casa de acolhida em Jaú. Claro, todos nós defendemos e queremos mais recursos para a casa de acolhida em Jaú. O que acontece é que o ano passado, no orçamento da prefeitura, a casa da acolhida dos pacientes com câncer atendidos em Jaú tinha um orçamento de R$91 mil da prefeitura. R$91 mil. E a prefeitura gastou nem 50 mil. Gastou 40, isso comprovado. Isso está lá no Conselho Municipal de Saúde. Levantamento feito pela Comissão de Orçamento e Finanças, a chamada COF. Falei COF, não falei cofre. COF. Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saúde, que ficou provado que o ano passado o orçamento da Casa de Acolhida de Jaú era R$91 mil e a prefeitura destinou 47 mil. Quer dizer, sobrou quase metade do dinheiro que estava previsto no orçamento. E esse ano o prefeito, uma birra com a Escola de Samba da Vila Operária, falou, não vai ter dinheiro para o carnaval. Nós vamos destinar o dinheiro do carnaval para a casa de acolhida em Jaú. E agora nós vamos saber se esse dinheiro de fato vai para a casa de acolhida em Jaú, já que o carnaval, aliás, diga-se de passagem, a Escola de Samba da Vila Operária não pediu um centavo para a prefeitura. Não pediu um centavo para a prefeitura. Aliás, há anos a Vila Operária desfila sem recursos da prefeitura. O que a escola queria era apoio da prefeitura para a infraestrutura, iluminação, som, banheiro químico, segurança, interdição das vias, para que pudesse realizar o desfile. De todos esses pedidos, a prefeitura liberou apenas os agentes de trânsito para interditar as ruas. Banheiro químico, a escola de samba teve que contratar. Iluminação, não teve. Carro de som, a escola de samba teve que pagar. E foi assim que foi feito. Aliás, foi um sucesso o carnaval na Vila Operária. Milhares de pessoas foram assistir a justíssima homenagem para o grande Carlos Correia, o Zé Correia. Mas então a prefeitura não é apenas uma visão da escola de samba, ou de quem gosta do carnaval, ou de quem gosta da cultura. O assunto chegou na Câmara Municipal. E o vereador Vinícius Simile falou exatamente sobre essa questão. Preste atenção no duro discurso do vereador Vinícius Simile contra essa decisão, ou pelo menos nesse discurso de decisão da Prefeitura Municipal. Ouça o que disse o vereador Vinícius Simile durante a sessão da Câmara Municipal. No mês de novembro, a LOA. E lá na LOA,
naquele projeto, estava lá todos os recursos para onde iam ser gastos, e estava lá o carnaval, estava lá a Casa de Jaú, que eu, felizmente, tive a ideia em 2019, provoquei o prefeito para que ele pudesse fazer a casa em Jaú, e a gente se depara agora com uma atitude demagoga. 17 mil reais, você retirar do carnaval e passar para a Casa de Jaú, não vai melhorar substancialmente a casa. A casa é importante? Lógico que é. O carnaval é importante? Lógico que é. E aí, na mesma semana que ele retira 17 mil da Casa de Jaú, a gente recebe, vê lá no portal da transparência da prefeitura, R$1.285.000 em shows para ficar. A ficar é interessante? Lógico que é interessante para a cidade. Cada qual na sua ficha, cada qual na sua importância. Então, se nós fizermos essa história de carnaval não é legal, a ficar é boa, vamos tirar o dinheiro da ficar, então. Vamos construir uma casa na cidade de Jaú, da cidade de Assis. Eu garanto que com 1.200.000 a gente consegue construir uma bela de uma casa. Não precisa ficar pagando aluguel. Então, precisa parar, às vezes, de fazer demagogia. Demagogia é você querer fazer de conta. Lá em 2020, se não me engano, havia uma discussão, quando foi feito o primeiro remanejamento desse recurso do Carnaval, parece que a VO queria desfilar na Siqueira Campos, alguém queria que desfilasse na Rui Barbosa, ou era na Davi Passarinho, não sei. E aí parece que a VO fez um documento e falou, nós não queremos o recurso, e faça o que quiser com o recurso. Aí o recurso foi destinado. Mas eu acho que cada coisa tem sua importância na cidade. A casa é importante, a ficar é importante, o carnaval é importante. As coisas precisam ser preservadas na nossa cidade. E nós aqui, enquanto vereadores, nós temos que posicionar. Não dá para ficar falando amém para o prefeito toda hora. O prefeito é daquele, como eu já disse em sessões anteriores, eu ganho, nós empatamos e vocês perderam. O bônus é dele e o ônus é nosso. O ônus é nosso. Então, se continuar nessa lenga-lenga, esse faz de conta, de tratar alguns vereadores como da confusão, eu volto a falar. Vamos começar a fazer confusão. Porque se não tem respeito com a gente, por que a gente vai ter respeito pelo prefeito? Pelas políticas do prefeito que ele tenta implantar, pelos projetos que ele tenta aprovar. Ele se esquece que precisa ter 8 votos. Até onde eu sei aqui, existem 7 vereadores que estão com o prefeito. E nós temos 8 votos do grupo da confusão. Então, acho melhor o prefeito começar a rever os seus conceitos e começar a rever as pessoas que falam a respeito da gente. Obrigado, presidente. Tá aí. Não precisava isso, né? Não precisava esse tipo de disputa quando os interesses maiores deveriam prevalecer. É muito difícil quando você tem uma Câmara dividida e não há nenhuma iniciativa no sentido de reaproximação. Ninguém precisa ser obrigado a concordar em tudo com o prefeito. Como também ninguém deve discordar de tudo que o prefeito faz. A disputa por ideias, obviamente, que ela é saudável. A disputa por ideias, obviamente, que é saudável. Mas quando você tem um assessor do prefeito que diariamente critica um grupo de vereadores independentes, isso significa que não há nenhum movimento de reaproximação para o diálogo. Eu vou repetir. Ninguém é obrigado a votar sempre a favor do prefeito e ninguém também é obrigado a votar sempre contra o prefeito. O que deve prevalecer é o bom senso. Se o projeto é bom, aprova-se. Se o projeto é questionável, questiona-se. Se o projeto é prejudicial à população, vota-se contrário. Simples. Uma Câmara independente, como prevê, inclusive, a lei orgânica do município. Mas como haver esse diálogo, a Câmara está rachada desde o início do mandato. O prefeito não tem habilidade para conversar com os vereadores da
entre aspas, oposição. Conversar. Não é convencer, é conversar, dialogar. Ser prefeito numa cidade que todo mundo bate palmas é fácil. Onde todos os vereadores não se sabe ou até suspeita-se por que vota-se favoravelmente, é fácil. Mas liderança tem aquele que sabe dialogar com os que pensam de maneira diferente. Com os que pensam de maneira diferente. Tá bom? E a semana foi muito difícil nessa relação existente entre poder executivo e poder legislativo. Mas eu disse no início da nossa transmissão aqui que a gente recebeu uma informação de uma troca de tiros na vizinha cidade de Maracaí. Troca de tiros na vizinha cidade de Maracaí, agora no período da tarde. E a informação que nós recebemos é que teria um óbito, uma pessoa teria morrido. E nós estamos em contato neste momento com Sidney Fernandes. Você pode, inclusive, ter todas as informações no portal de notícias dele, www.reportersidney.com.br. Ele já foi atrás dessas informações e nós entraremos em contato com ele exatamente agora. Sidney Fernandes, o repórter que sempre chega antes. Me ouve bem, Sidney? Ouço sim, português. Boa noite para você, boa noite a todos aí que nos acompanham aqui através, né, do seu canal com essas informações. É isso mesmo, português. Agora há pouco nós estivemos aí apurando, né, os detalhes, um crime que inclusive chocou a cidade de Maracaí por volta das 6h30 da tarde de hoje. Um homem identificado apenas como Francismar, ele foi até a casa da ex-mulher dele para matá-la. Houve lá uma discussão e o ex-sogro interveio, entrou na frente para defender a filha e acabou sendo atingido por 4 tiros. Ele não resistiu e morreu na hora. A ex-sogra também foi para intervir em favor aí do seu marido, né, em favor da filha, também foi atingida e foi socorrida lá por populares e pela Secretaria Municipal de Saúde de Maracaí para a Santa Casa de Maracaí com ferimentos graves. A ex-mulher do Francismar também foi atingida de raspão e as vítimas aí, as 2 mulheres, recebem atendimento médico neste momento na Santa Casa de Maracaí. Agora há pouco tivemos a informação que no caso a mãe poderá ser transferida aqui para o NAR, o Hospital Regional de Assis. Os nomes, né, das vítimas ainda não temos, foi recente, a ocorrência está em andamento lá na cidade de Maracaí. E o Francismar e o autor deste homicídio e feminicídio, a princípio a informação que tivemos que ele havia deixado o local, hora depois aí que ele havia sido localizado pela Polícia Militar, mas tudo ainda está sendo apurado, o boletim de ocorrência será registrado no plantão policial regional, pode ser aqui mesmo na cidade de Assis, né, onde esse boletim de ocorrência será registrado, mas a polícia ainda segue acompanhando o caso. Então foi um homicídio, uma tentativa de homicídio, né, ou de feminicídio, podemos assim dizer, pois a ex-sogra aí o rapaz identificado como Francismar, ele não aceitava o fim do relacionamento, houve uma discussão, e ele teria sacado uma arma e disparado em direção à moça. O pai entrou na frente para defender a filha, acabou sendo atingido por 4 disparos, português. Então, um crime aí bárbaro que está chocando aí, chocou, né, melhor dizendo, a cidade de Maracaí. Essa ocorrência ainda segue em andamento. E todos os detalhes você acompanha daqui a pouquinho no nosso portal, reportersidney.com.br, e também na edição aí do programa Acorda Assis pela Interativa FM, onde estamos aí apurando todos os detalhes para trazer aí para você ouvinte, para você internauta em primeira mão. Português. Muito obrigado, Sidney. Nós tivemos um pequeno problema só de conexão. Eu gostaria só que você, se puder, repetisse se o autor dos disparos, ele chegou a ser preso já pela Polícia Militar, porque ele fugiu após o crime, ele chegou a ser localizado e já foi preso pela Polícia Militar? Então, português, a informação que tivemos a princípio é que ele havia fugido, deixado o local. Aí depois populares, né, nos informaram aqui através das redes sociais que ele havia sido localizado e detido, mas essa informação a gente precisa ainda confirmar com a Polícia Militar, porque está tudo ainda em andamento, né? As vítimas estão sendo qualificadas lá na Santa Casa,
e estão vendo ainda se a ocorrência vai ser registrada lá na cidade de Maracaí ou será registrada aqui no plantão regional da Polícia Civil de Assis. A gente confirmando isso, a gente já passa também para os nossos internautas aqui no nosso portal de notícias e também os detalhes pela Interativa FM do programa Acorda Assis. Informou repórter Sidney Fernandes, o repórter que chega antes. Muito obrigado, Sidney Fernandes, o repórter que de fato chega antes. E a gente, até às 8 da noite, estaremos aqui no Português Livre para falar, tendo mais um. Estamos inteiramente à disposição. E você, daqui a pouquinho, pode acessar lá www.reportersidney.com.br, que estará toda a publicação deste crime ocorrido agora há pouco, no comecinho da noite, na vizinha cidade de Maracaí. Um abraço, muito obrigado e boa noite, Sidney. Bom trabalho. Obrigado, boa noite, português. Até mais. Um abraço. Muito obrigado ao Sidney Fernandes, que tem o seu portal de notícias, www.reportersidney.com.br. Que coisa, hein? Absurda. Fim de um relacionamento. O ex-marido vai até a casa da mulher, da ex-mulher. Segundo informações, discussão, teria tentado matar a mulher, a ex-mulher. O pai da ex-mulher, ou seja, o ex-sogro, intervém, acaba sendo baleado e morto. A ex-sogra, também atingida. A filha, também, a ex-mulher. As vítimas levadas para a Santa Casa de Maracaí. Não há ainda confirmação de que o autor dos disparos tenha sido preso. Há uma informação, por populares, não confirmada ainda pela polícia, que ele teria sido localizado e preso, mas ainda não temos estas informações. O Sidney Fernandes, tendo esta informação, e ainda em tempo, na nossa transmissão, ele estará informando. Muito triste, né? Vocês devem ter notado como tem aumentado os casos de feminicídio, quando a vítima é mulher. Quando se espera que as leis sejam mais duras com os agressores das mulheres, com o objetivo de colocar fim às agressões, nós temos, ao contrário disso, o aumento dos crimes de feminicídio. Muito triste que isso tenha ocorrido na vizinha e pacata cidade de Maracaí. Imagine como deve estar a nossa vizinha cidade de Maracaí neste momento com este crime, ou com esses crimes, né? Porque além do homicídio, porque foi o pai da ex-mulher que morreu, ainda tentativa de feminicídio. Tendo mais informações, você pode acessar depois, entre em www.reportersidney.com.br, que você vai ter todas as informações detalhadas destes crimes, desta sequência de crimes na vizinha cidade de Maracaí. Muito obrigado mais uma vez o Sidney, que desde ontem integra a nossa equipe na Rádio Interativa, no programa Acorda Assis, e tem o canal aberto, à disposição, para participar aqui toda noite também, tendo ele, obviamente, interesse na divulgação desses fatos. Muito obrigado, viu, Sidney Fernandes? Parabéns mais uma vez pelo trabalho
E não é apenas um slogan, né? Sidney Fernandes, o repórter que sempre chega antes mesmo, está sempre em contato com os meios policiais, principalmente. Muito obrigado, parabéns mais uma vez e boa noite, Sidney. Minha amiga Marinês, boa noite, seja sempre bem-vinda. Minha amiga Dona Mafalda, também seja bem-vinda. Bom, retomando aqui, eu falava que a semana na Câmara Municipal foi de duros ataques à administração. Duros ataques à administração. Falamos agora há pouco e reproduzimos um vídeo em que o vereador Vinícius Simile acusou o prefeito de agir com demagogia no repasse da verba para a casa de acolhida em Jaú. E o vereador Ramão, delegado Ramão, também fez um duríssimo ataque na sessão desta segunda-feira. Vamos tentar reproduzir. Caíram algumas dos arquivos que nós temos aqui e eu estou, inclusive, sem a imagem. Deixa eu ver se é aqui o delegado Ramão participando da sessão. Reinaldo, ontem no final da tarde teve uma. Está carregando a imagem. Ah, não. Aqui é o Paulo. Ele tem até razão, né? Eu também agora não sei o motivo nem como funciona isso daí, né? Diz que tem grupos de pessoas que ficam com a chave da escola e entram lá à noite para ficar jogando, até uma coisa interessante, disponibilizando para a comunidade, né? Porém, acontece que, igual numa situação dessa pessoa, num dia ela fica de guarda, mas no outro dia não tem guarda. E a responsabilidade da escola? Como é que fica? Se acontecer alguma coisa, desaparecer alguma coisa de lá. Então ele está querendo saber, pela questão de segurança própria, o que é que se deve fazer para ser comunicado, para ser orientado e para que eles não cedam à escola no dia que não tem vigia, né? Nem eu sabia que não tem dia que não tem vigia às escolas. Então o pessoal da educação, para dar uma olhada nisso daí que acontece, para que mais tarde não aconteça alguma coisa e depois fica aquele falatório louco por aí. Beleza? Bom, obrigado, viu, Paulo? Aí foi o Paulo, então, falando desse problema da falta de vigilância em algumas escolas que são cedidas no período da noite, provavelmente a quadra, né? Então o pessoal vai brincar, jogar um futebol, um vôlei, um basquete, muito bom que isso aconteça. Mas o preocupante é a falta de vigilância. A falta de vigilância. E aí acontece um problema na escola, quem é que vai responder? Bom, eu estou sem a imagem, do vereador Ramão fazendo o discurso, mas eu consegui o áudio. Só para você perceber, minha amiga, para você perceber, meu amigo, faltando 6 minutinhos para as 8 da noite, só para você perceber como a situação está complicada na relação entre poder executivo e poder legislativo. O vereador Ramão fez duro ataque na última sessão da Câmara Municipal. Eu estou tentando aqui conseguir a imagem também para você poder assistir como é que foi o discurso, duro discurso do vereador Ramão. Bom, eu não consegui, mas vamos lá, vamos tentar ouvir. Acompanhe aí trecho do discurso do vereador delegado Ramão na última sessão da Câmara Municipal. Ao usar essa tribuna nesta noite, eu manifestarei a minha indignação com a atual administração, parafraseando o maior orador da Roma antiga, Marco Túlio Cícero, que disse em seu discurso contra o senador Lúcio Sérgio Catilina, um corrupto e sabotador da ordem por seus crimes e vícios no ano de 63 a.C.
os que tandem abutere Catilina paciência nostra. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Trazendo esta citação para os nossos dias, cabe aqui proclamar: até quando, senhor prefeito municipal, abusarás da nossa paciência? Nos negando as informações ou protelando as informações e não atendendo aos nossos requerimentos e às nossas indicações. Até quando? Até quando os canalhas abusarão da nossa paciência enquanto são apurados os seus indecorosos crimes, seja na CPI desta Câmara, seja na Polícia Civil ou no Ministério Público? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? Por quanto tempo a Polícia Civil, o Ministério Público, os juízes e o povo suportarão as tuas astuciosas manobras jurídicas, protelatórias da escória desta cidade, bem como as loucuras que zombam persistentemente de todos nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? Até quando nossa cidade continuará sendo palco de um clube mafioso cleptocrata que se instalou no poder para todos os dias nos roubar, privando-nos até mesmo de minguadas esperanças futuras? Até quando vamos permitir que a desenfreada audácia dos malandros continue nos importunando, nos indignando e nos surrupiando impunemente à luz do dia, na calada da noite também? Nem a vergonha que impõe aos teus familiares, nem a afluência de todos os homens de bem, nem o clamor do teu povo, nem a expressão do voto de todas essas pessoas, nada disso consegue perturbar-te? Nem os indícios mais suficientes das maracutaias, como, por exemplo, a cessão de espaço público a particulares, sem que fosse observado o que dispõe a legislação, sem que a utilização da máquina pública em benefício próprio e da família? Será preciso delações dos seus companheiros do clube mafioso cleptocrata? Em suas astutas tentativas para impedir ou obstruir a investigação criminal e das CPIs, em suas indecorosas manobras para adiamentos infinitos dos julgamentos que o aguardam, nem suas cabeludas mentiras, nem seus conluios protetivos com comparsas criminosos da cleptocracia, nem o ódio, o nojo do povo, nada disso consegue perturbar-te? Não te das conta que os teus planos estão sendo descobertos? De seus asseclas não poderíamos esperar outra postura, posto que tem interesse na manutenção desse estado de coisas. Aqueles que te defendem ou estão ávidos pelo poder, ou são inocentes, úteis ou mal intencionados. De qualquer forma, são cúmplices dessa situação vergonhosa que estamos vivenciando. Não percebem os crápulas integrantes deste bando bem posicionado dentro da cidade, do mercado cartelizado, que seus crimes estão sendo descobertos e que estão aniquilando parte da população que agoniza em virtude da fome e da miséria? Tanta dor e tamanho sofrimento gerada por um atendimento médico precário, além da falta de medicamentos que atingem os menos favorecidos e aniquila os mais pobres, da falta de políticas públicas, da improvisação e das medidas paliativas que açoitam principalmente os que mais precisam. E este desgoverno que maltrata a todos. Não reconhecem que suas mentiras e conspirações, que seus conluios licitatórios e subornos estão tornando mais grave as crises política, econômica, social e ética?
estamos experimentando conjuntamente, por que não enxergam o caos social e econômico que já fabricaram, nem o colapso iminente que é a antessala do abismo? Quem dentre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste, que decisão tomaste? Ó tempos, ó costumes, que pensam... Difícil, né? Difícil ouvir uma pancada dessa com categoria. Pancada com categoria. O vereador delegado Ramão pegou um trecho de um livro, de alguns livros, né? Entre eles o do saudoso deputado federal, jurista, Luiz Flávio Gomes, e também de outros escritores, como ele citou, inclusive no início da fala. Isso é mais uma prova, mais uma evidência de que a coisa não anda bem entre a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. Eu vou repetir aqui. O debate, a oposição, a situação é saudável. Tudo quanto é país onde há democracia tem a situação e tem a oposição. É comum. É exatamente nesse embate de ideias é que se avança, é que a cidade cresce, é que o Estado cresce, é que o país cresce. Não dá para todo mundo pensar da mesma maneira. Está extremamente delicada, porque há um rompimento do diálogo entre prefeitura e Câmara. A voz do prefeito, o assessor que é a voz do prefeito, todo dia bate no grupo de vereadores que questiona o prefeito na Câmara. Então a tendência é manter o rompimento. E não avança, não avança. Tem que haver diálogo. Eu posso não concordar absolutamente com nada da administração, mas eu tenho que aceitar o diálogo, aceitar os argumentos. Eu não preciso ser convencido, mas quem pensa diferente tem o direito de tentar me convencer, assim como a mim cabe a oportunidade de tentar convencer quem pensa diferente. Na democracia, o debate é extremamente saudável, mas não está tendo debate. Fica agora, a Câmara batendo duramente no prefeito, e o prefeito usando seus assessores para criticar os vereadores que questionam os atos da administração. Bom, você deve ter percebido que eu não consegui tempo hoje para falar sobre a ocupação legítima, diga-se de passagem, das áreas onde seriam construídas, e espero que sejam construídas, 239 casas do condomínio Aprumar, do residencial Aprumar. É inegável que o prefeito, enquanto candidato, se aproveitou politicamente, foi oportunista, se aproveitou politicamente do processo de construção dessas casas. É inegável que o prefeito enganou essas famílias. Por quê? Mas como você fala isso assim claramente? Eu falo claramente porque o prefeito, já não era mais o presidente da Aprumar, o prefeito, em maio de 2017, ele sorteou 239 casas que não existiam e que não existem. O que é isso? Como eu posso sortear algo que eu não tenho? O prefeito criou uma ilusão para 6 mil pessoas que se inscreveram para ganhar 239 casas durante o processo eleitoral. 6 mil famílias ficaram na expectativa de ter o sonho da casa própria realizado.
numa promessa do então candidato a prefeito. E não bastasse ter ganho a eleição com a criação dessa ilusão na cabeça de 6 mil famílias, ele foi além. Ele sorteou, junto com a Aprumar, ele na condição de prefeito, sorteou 239 famílias para serem mutuários da casa própria. E até hoje as casas não saíram. Foi feito um financiamento. A Aprumar é a proprietária de uma área onde espera-se que seja construído o condomínio Aprumar, o residencial Aprumar. E nesse período, a Aprumar, até onde sei, usou a terra para plantio de soja, de milho. Essa terra foi comprada, foi financiada para ser condomínio residencial. Não para lavoura de soja, não para lavoura de milho. Claro que é questionável. Muitas pessoas podem falar, é muito melhor usar a terra para a produção de soja, de milho, do que ficar lá abandonada com mato, com a braquiária. Claro, é um ponto de vista. Agora, para quem foi vendida essa safra, quanto a Aprumar recebeu com a venda destas safras nestes últimos anos? Isso tudo está contabilizado? São questões que com certeza aparecerão. A finalidade da terra é clara. Foi comprada para ser um residencial Aprumar. Não tem um alicerce, não tem um tijolo do alicerce colocado lá. E as famílias corretamente, legitimamente e legalmente constituídas, porque elas foram sorteadas, estão lá reivindicando o direito da casa própria. Agora o prefeito tirou dele da reta hoje. Ah, isso é com o governo federal. Mas quando ele foi no Jairão sortear as 239 famílias, era com ele. Não era com o governo federal, né? Era com ele. Ele deu uma entrevista, aliás, parabéns ao radialista Jerônimo Paes, que entrevistou o prefeito, e ele falou, eu não queria nem mais falar nesse assunto. Ah, agora você não quer mais falar sobre esse assunto? Quando era para criar a ilusão em 6 mil famílias da casa própria, você gostava de falar, chamava a imprensa para falar, agora não gostaria mais de falar nesse assunto? Quando reuniu 6 mil famílias no Jairão para fazer o sorteio, não largava o microfone para falar, para divulgar as famílias ganhadoras, vencedoras. Agora, essas famílias que foram tratadas como verdadeiros palhaços naquele circo que vocês montam, cobrando o direito da casa própria. O direito à casa própria. Agora, eu não gostaria mais de falar nesse assunto. Chamar de desocupados as pessoas que você enganou. Chamar essas pessoas de desocupadas? A Marinês está dizendo que ele vai dar entrevista. Já deu entrevista hoje, Marinês. Chamou as famílias que estão lá lutando pelo direito da casa própria prometida por ele. Chamou aquelas famílias de desocupadas, que deveriam ter mais o que fazer na vida do que ficar ocupando, invadindo terra particular. Tenha santa paciência. Engana 6 mil famílias criando uma falsa expectativa. Engana 239 famílias, sorteando-as para algo que não existia, não existe, e que agora Vossa Excelência diz que não gostaria nem mais de falar sobre esse assunto. E ainda ofende, ataca, critica
aquelas pessoas que por você foram enganadas e que ainda continuam lutando pela concretização do sonho da casa própria. Falar sobre isso. Amanhã a gente vai falar sobre isso, a partir das 7 da noite. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Muito prazer em tê-los novamente de volta. Vamos seguir agora toda noite, das 7 às 8 da noite, sempre aqui nesse canal no Facebook. Estou tentando também, simultaneamente, colocar no YouTube e também colocar no Instagram. Eu vou repetir aqui. Eu jamais vou me silenciar de ouvir alguém que se aproveitou de uma situação que criou falsa ilusão na cabeça de 6.000 famílias, enganou 6.000 famílias, criando a expectativa, a ilusão de que seriam donos da própria casa, criou a falsa expectativa em 239 famílias sorteadas naquele circo montado no Jairão. E agora, o mesmo que prometeu e não cumpriu, vem atacar os moradores que estão cobrando um direito que lhe foi prometido. A esses moradores foi prometida a casa própria, pelo mesmo que hoje diz que esses moradores são desocupados, que deveriam cuidar da vida ao invés de ficar invadindo terra particular. Terra particular? Essa área foi comprada com dinheiro público. Financiamento da Caixa Econômica Federal. Como agora o prefeito, aquele que enganou 6.000 famílias, criando a falsa expectativa, que enganou ainda 239 mutuários que foram sorteados naquele circo do Jairão, agora vem atacar essas famílias, dizendo que eles têm que procurar o que fazer, que tem que tomar conta da sua vida? Vossa Excelência está completamente equivocado. Deveria vir a público explicar por que é que não honrou o compromisso assumido de fazer a infraestrutura naquele condomínio. Está lá nos documentos, a prefeitura se colocando a dispor, assumindo o compromisso de fazer asfalto, de fazer galeria, fazer infraestrutura. Vossa Excelência, enquanto prefeito, deveria responder à legalidade de todos os atos praticados. Não! Agora, dizer que não gostaria mais de falar desse assunto. E ainda acusar as pessoas que estão tentando ajudar essas famílias de serem oportunistas eleitoralmente. Quem foi oportunista eleitoralmente? Vossa Excelência, que enganou 6.000 famílias à véspera da eleição em 2016. Quem foi oportunista eleitoralmente foi Vossa Excelência, que enganou 239 famílias ao prometer entregar as casas e não entregou. Vossa Excelência deveria começar pedindo desculpas a essas famílias. Não apenas as 239 que foram sorteadas. As 6.000 famílias que ficaram lá embaixo daquele frio, naquela madrugada, para serem enganados fazendo a inscrição, que gastaram dinheiro tirando xerox, conseguindo documento para participar da inscrição. Não sabiam que estavam sendo enganados no maior estelionato eleitoral que teve essa cidade. E agora Vossa Excelência vem a público dizer que não gostaria mais de falar nesse assunto? Depois que foi eleito, reeleito, depois de tantas safras produzidas, comercializadas e que ninguém sabe o valor, na terra onde era para estar as casas dessas famílias, Vossa Excelência não deveria jamais usar os termos que usou com essas famílias de trabalhadores. Com essas famílias que estão lá lutando por um direito que é delas. Um direito delas e um dever seu. Porque foi você quem prometeu.
Foi você que enganou essas famílias, enganou 6 mil famílias fazendo inscrição, enganou 239 famílias sorteando, e agora vem dizer que não gostaria mais de falar nesse assunto. Que é para essas famílias tomarem conta da sua vida. É inacreditável, inadmissível, injustificável, inadável a fala do prefeito com esse assunto que ele criou, com o problema que ele criou. Não fomos nós que criamos. Quem criou toda essa ilusão de casa própria não foi eu, não foi nenhum de vocês que estão me acompanhando aqui, foi o prefeito, que tinha a pretensão e, graças a esse estelionato eleitoral, ser eleito e reeleito prefeito. O que se esperava, no mínimo, é que o prefeito fosse lá, na terra que ele conhece muito bem. Já deve ter visto a qualidade da soja, já deve ter visto a qualidade do milho produzido naquela área. Deveria ele ir lá conversar com os moradores, explicar por que é que o processo não foi adiante. Olha, o governo federal vai lá e explica isso para eles. Não ofender as pessoas, não ofender. Elas estão lá lutando por um direito delas e o cumprimento do dever seu. Foi você que prometeu. Não foram elas. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse assunto. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Amanhã, 19h, estaremos juntos. Reinaldo Nunes, o português, lhe agradece, desejando uma ótima noite de quinta-feira. Amanhã, 6h, nós estamos aqui, no programa da CIS e na Rádio Interativa. E 19h, nós estaremos de volta. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Tchau, fiquem com Deus.